O que pretendemos juntos aqui é ter uma investigação da verdade sobre esta consciência. Aqui nós temos dito que você é a consciência. Mas de que consciência estamos falando? Nós temos dois aspectos aqui bem interessantes. O primeiro deles é a presença da verdade sobre você como esta consciência, que é a consciência do eu. A pessoa, ela carrega esta consciência. Esta consciência da pessoa é a consciência egóica. O pensamento que você tem sobre você, sobre quem você é, sobre o que você representa no contexto da vida, é uma representação mental. É um quadro pintado por ideias, opiniões, conclusões, avaliações e autoavaliações. Esta é a presença da imagem, da autoimagem que você tem sobre si mesmo. Portanto, o primeiro aspecto aqui é o aspecto desta consciência, que é você, não sendo outra coisa a não ser a autoimagem que o pensamento estabeleceu em seu cérebro sobre quem é você. Portanto, você e a autoimagem é esta consciência egóica. O nosso trabalho aqui consiste em irmos além da separação, da divisão, desta cisão que o pensamento estabeleceu em nós, a partir de todo esse movimento nele, dele, que vem do passado. Aqui se trata de irmos além desta dualidade da mente, deste sentido do eu, desta mente pessoal, que é a mente egóica. E como é que isto funciona? O que é esta dualidade? Ela é basicamente a rejeição da vida, como ela está acontecendo. Quando a vida é rejeitada, quando a mente rejeita a vida, como ela se apresenta, nós temos uma distorção da realidade, criada pelo pensamento. Quando você, por exemplo, está com raiva e acredita, sente, pensa que não deveria estar se sentindo assim, neste instante está estabelecido a presença desta mente dual, desta mente dualista. Porque o sentimento que você sente é a realidade da vida, como ela está se mostrando. Nós estamos lidando com um fato quando estamos diante daquilo que é, daquilo que se apresenta aqui e agora, neste momento. Mas quando sobre este fato sobrepomos uma ideia do que isto deveria ser, esta ideia nasce.
desta psicológica condição que firma a presença do eu, do ego, desta mente dualista. Esta é a base da consciência egóica. Esta é a base da autoimagem. Na autoimagem, nesta consciência do eu, nós não estamos lidando com os fatos, estamos lidando com as ideias sobre os fatos. Nós não aprendemos a lidar com o momento presente, como ele acontece. Porque há sempre esta sobreposição à realidade do momento, à ideia do que isto deveria ser, de como isto seria. Esta é a presença do movimento da mente dualista. Esta é a presença da mente egóica. Nós não sabemos lidar com aquilo que está presente, porque a inclinação da pessoa em nós, desta autoimagem, é de trazer do passado uma sugestão, uma opinião, uma avaliação, uma crença do que deveria estar aqui. Reparem como é singular termos esta compreensão. Portanto, este é o primeiro aspecto que é bem interessante de todo esse nosso comportamento como pessoas. Como pessoas, nós temos uma consciência. Esta consciência é a presença desta mente em dualidade. Esta é a autoimagem. É assim que sentimos ser, que acreditamos ser, que pensamos ser, e que atuamos na vida sendo. Esta é a verdade sobre o mim, sobre o eu. É isso que nós precisamos examinar, investigar, estudar, compreender. Porque nós estamos diante de uma ilusão. O primeiro aspecto interessante é a verdade daquilo que nós somos, que o pensamento estabeleceu como sendo a verdade sobre nós mesmos, sobre a vida como ela acontece, sobre quem é o outro e sobre o que nós estamos sentindo e que não deveríamos estar sentindo, e assim por diante. O segundo aspecto é o fim desta condição para algo completamente diferente, de uma natureza completamente desconhecida. Não temos qualquer referência desta outra coisa. Ela é possível ser compreendida, mas não colocada em palavras, intelectualizada, descrita ou colocada em uma dissertação, escrita ou falada. Este segundo aspecto é a verdade do seu ser, que é a verdade sobre você como real consciência. Você é consciência. A consciência que é a vida como ela acontece. A vida como ela acontece é a presença do mistério, daquilo que é indescritível, que é a presença do desconhecido.
Esta é a presença do seu ser. Não há uma separação real entre você e a vida e a consciência. Mas aqui já nos referimos a uma qualidade de ser diferente desta consciência do eu. Assim nós temos esta autoimagem, que é a consciência do eu, e temos a realidade desta real consciência, que é você. Neste mistério, há algo presente aqui, além desta autoimagem, além desta consciência do eu, desta consciência que é você, na mente egóica. Nós temos a realidade disto presente. Quando rompemos com esta posição de mente dualista. Portanto, qual é a forma real de lidarmos com o momento presente? A forma real é livre desta mente egóica. Uma mente que tem suas raízes no passado. Que quando nos encontramos em um estado ou em uma condição interna de dor, conflito, contradição ou sofrimento, de imediato colocamos uma ideia, uma imagem sobre o que isso representa e a urgente necessidade de nos livrarmos disto. Isso pode até parecer razoável. Quando você está triste, você quer se livrar da tristeza. Quando você está com medo, você quer se livrar do medo. Quando sente que está sendo agressivo, violento, você quer se livrar. A nossa inclinação parece razoável. No entanto, esta intenção, a partir de um modelo já do pensamento, de como isto deveria ser tratado, de como isto deveria ser feito, é um equívoco. É por isso que nós passamos uma vida inteira falando da libertação do ego, da libertação do sofrimento, da libertação do medo, da ansiedade, da depressão, da raiva, do ódio. Passamos uma vida inteira falando sobre isso, sem uma real realização desta verdade. Isso porque nós temos o ideal do que deveria ser. Isso é parte da estrutura do pensamento em nós, nesta mente egóica. Eu não sei o que é o amor, mas eu tenho uma imagem do que é o amor. O que sinto é ódio, mas eu tenho uma imagem do que é o amor. Coloco esta imagem no futuro e digo para mim mesmo: eu preciso encontrar o amor. Quando sinto raiva, eu tenho uma imagem do que eu deveria ser. Eu deveria ser uma pessoa mais pacífica, paciente, tolerante. Assim nós vivemos trocando a realidade daquilo que está presente aqui, que é essa experiência, por uma ideia, por uma imagem, por um pensamento do que deveria estar aqui. Isso nos impede de olhar diretamente para esta situação, para esta condição, para este fato. E o elemento mais importante neste impedimento é a própria presença da nomeação
Quando nomeamos esse estado, porque é doloroso, porque é desagradável ou ruim, e chamamos de raiva, ou medo, ou ódio, de imediato o pensamento em nós cria o oposto, cria o contrário. Este é o movimento da dualidade. Podemos romper com a dualidade para olharmos diretamente para este estado, sem dar nome a ele, sem classificar, sem este fundo de memória, de passado, que ao chegar nomeia, classifica, gosta ou não gosta. Repare, nós estamos aqui investigando com você como ir além do eu, além do ego. Como ter uma verdadeira aproximação para o fim da autoimagem. Para o fim desta consciência do eu. Para o fim desta consciência egóica. Isso requer que aprendamos a lidar com a vida como ela acontece, sem qualquer ideia de como ela deveria acontecer. E é exatamente este o nosso problema. Nós estamos sobrecarregados de ideias de como a vida deveria ser, de como ela precisa ser, ou pode se tornar. Isso nos coloca no campo da imaginação. Neste movimento do sonho de, no futuro, deixar de ser violento, deixar de sentir ódio, deixar de sofrer, de se livrar do medo. Aqui é exatamente o contato com este momento presente, com aquilo que está presente aqui. Deixando de lado o que deveria ser, para ficarmos diretamente com o que é. É exatamente este encontro com o momento presente, sem o pensamento. E, portanto, sem o nome, sem a classificação, sem a condenação deste estado, que nos coloca num direto contato com o fim da dualidade. Nós precisamos, na vida, desta ciência do perceber, sem o percebedor, deste sentir, sem este eu envolvido nisto. Nós não temos isto. Nós não estamos vivendo assim. Nós estamos constantemente dando continuidade à importância do ego, à importância do eu. Expressões como eu não quero, eu não gosto. Isto não é para mim. Não, aquilo eu odeio. Nós vivemos constantemente, psicologicamente, sustentando estados de rejeição à vida como ela se apresenta. Não aprendemos a lidar com o momento presente. Ao estarmos diante daquilo que é doloroso, aflitivo, desconfortável, não sabemos o que é ter um contato direto com isto, sem o experimentador, sem o pensador.
sem esse que avalia, julga, aceita, rejeita, condena. Quando você lida com pessoas, lida a partir deste mesmo princípio. Você as vê a partir deste fundo, que é esta autoimagem, que é esta consciência egóica, que se comporta assim o tempo todo. Portanto, nesta relação com nós mesmos, ou em nossa relação com o outro, nós vivemos presos a este movimento psicológico deste sentir. Aquele que nos dá prazer, aquele que nos conforta, concorda conosco, nos dá autoimportância, valoriza nossa autoimagem, ou seja, valoriza o nosso próprio ego, nos ofertando, nos dando alguma coisa, nós amamos. Nós vivemos sempre em uma dependência sentimental, emocional deste sentir, neste eu. Eu amo aquilo, ou aquele ou aquela, que faz com que eu me sinta bem. Detesto, odeio, me afasto de qualquer coisa que represente para este ego, para esta autoimagem, um perigo. O ser humano vive em busca de aceitação, de valorização, de apreciação. Como seres humanos, nós vivemos em busca de prazer, de gratificação, de premiação, de aplausos, de reconhecimento. Há uma profunda dependência psicológica, sentimental, emocional em nós, nesta autoimagem. Nós não sabemos lidar com o momento presente, como ele acontece. Não sabemos entrar num contato direto com a dor quando ela está aqui. Nós temos, em geral, duas posições. Ou nós fugimos para algo que nos dê algum nível de prazer imediato, quando sentimos algum desconforto, seja em nossas emoções, sentimentos, sensações, seja em nossas relações com ele ou ela, com as pessoas à nossa volta, com o mundo à nossa volta, ou nós fugimos quando isso é doloroso, ou nós imaginamos o contrário disto, o oposto desta coisa. Assim nós vivemos dentro deste círculo, deste padrão, deste modelo de dualidade. Esta é a vida do ego. Esta é a vida da autoimagem. É assim que o pensamento acontece. Quando você se aproxima e pergunta o que é o pensamento é esse movimento em cada um de nós. Nós não sabemos lidar com o momento presente sem ideias, sem crenças, sem opiniões, sem avaliações pessoais sobre isto. Nós temos a vida como ela acontece, os fatos como eles são, mas o pensamento em nós cria a ideia do que deveria ser, de como poderia ser. Nós queremos mudar o outro, nós queremos mudar as pessoas, queremos que elas se ajustem
a este mim para que eu me sinta bem. Nós vivemos dentro de um autocentramento. Nele, a nossa visão não é a visão da vida como ela acontece. É a ideia de como a vida deveria ser. Para mim, para este eu. Então, quando você pergunta o que é o pensamento é este movimento. Este elemento que vem do passado com uma imagem, com uma ideia de como a vida, neste momento, deveria ser. Este é o pensamento. Então, isso explica com bastante clareza para todos nós porque a vida do ser humano é uma vida em desordem, contradição, confusão, conflito, carregada de problemas. A presença desses problemas giram em torno deste padrão de mente dualista, de mente em dualidade. A insatisfação com aquilo que eu sou, com aquilo que ele é, com aquilo que a vida representa. Esta é a vida do ego, esta é a vida do eu. Portanto, estamos trabalhando com você aqui o fim da autoimagem, o fim desta psicológica condição de existência dentro desta mente em dualidade. É quando entramos num contato direto com a vida como ela acontece, que podemos ir além desta condição. E não quando fugimos ou criamos na imaginação, no pensamento, o contrário disto para ser alcançado amanhã, no futuro. Amanhã terei paz, amanhã terei amor, amanhã serei feliz. Esta insatisfação, esta fuga desta condição, esta imagem que o pensamento estabelece do que será este futuro para o eu, para o ego, é uma ilusão. Nós aqui estamos trabalhando com você o fim desta autoimagem. Quando temos o fim desta autoimagem, temos o fim desta psicológica condição do que deveria ser. Quando estamos livres da ideia do que deveria ser, aquilo que está aqui sofre uma profunda mudança. Neste instante, o seu real contato com a raiva, ou medo, ou tristeza, sem qualquer fuga, ou sem qualquer projeto de futuro para se livrar, lhe coloca num direto contato com a mente egóica, com a mente dualista, com a presença desta condição, deste eu que rejeita, que condena, que quer fugir ou quer se livrar. Então, neste instante, com base nesta visão clara da própria autoimagem, deste elemento que vem do passado, que é o eu, o ego, esta psicológica condição é desfeita. Então temos o fim da autoimagem. Quando você pergunta o que é o pensar é este contato com o pensamento, mas sem a presença deste pensador.
Quando você está num direto contato com aquilo que está presente aqui, neste instante, sem qualquer ideia, avaliação, comparação, julgamento, aceitação ou rejeição, você está diante da clareza, da lucidez, da sensibilidade, desta ciência, deste sentir, deste agir e também deste pensar. Nós nada sabemos sobre o real pensar. A presença deste real pensar requer, neste instante, uma aproximação deste momento, sem o passado. A mente precisa estar livre, completamente livre, destas reações que vêm do passado. Ela precisa estar livre da dualidade para a presença deste espaço de silêncio, de quietude, de compreensão, onde está presente este sentir, este agir e este pensar. É por isso que a nossa ênfase aqui consiste na ciência do autoconhecimento e da verdade sobre a real meditação. Quando temos a presença da meditação, temos a presença desta realidade divina, desta real consciência, desta divina consciência, que é a presença de Deus, que é a presença do desconhecido. E sim, garantidamente, isto é o fim da autoimagem. Isto é o fim desta consciência egóica, desta consciência pessoal. Aqui nestes encontros, nós estamos juntos nos finais de semana, sábado e domingo, em um encontro online. São 2 dias juntos. Então, nestes encontros online, nos finais de semana, estamos trabalhando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar destes encontros. Fora estes encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse elemento presente em nós, que analisa, compara, aceita, rejeita, faz escolhas, toma decisões, resoluções e parte para ações, que é a base da lembrança, da memória, de todo o conhecimento adquirido, é a presença do pensamento.